Olá, eu sou o professor Lisandro Max Borba, da UERGS, e nesse vídeo eu vim de novo dar um ponto de situação da pandemia do novo coronavírus aqui em Porto Alegre, depois de um longo tempo do meu último vídeo sobre o mesmo assunto, e a situação mudou bastante desde então, né? Então em alguns pontos eu vou recapitular até algumas coisas que eu já falei, mas que são importantes para a gente ver como é que está evoluindo a situação. Então, dando primeiro um panorama geral da situação, esse aqui são os números de casos, né? Então aqui são os casos totais, já estão mais de 1.200 casos. E uma coisa que é sempre bom lembrar é que nem sempre os casos totais incluem as pessoas que estão infectadas, as pessoas que já se curaram e incluem os óbitos também, né? Então, uma estatística que às vezes o pessoal não dá muita atenção, mas que eu acho que talvez seja mais importante no momento, são a dos casos ativos, tá? Que são essa linha aqui um pouquinho mais grossa. E, e para quem já viu alguma coisa de modelos de epidemiologia, sabe que na verdade, os casos infectados, os infectados ou os casos ativos, eles nunca ultrapassam os recuperados, né? Uh, e aqui a gente viu que no começo os recuperados vinham aumentando, os ativos estavam aqui em cima, de repente então os recuperados ultrapassaram os ativos, isso é o esperado numa situação normal, né? Se não mudam os parâmetros de disseminação. Só que o que está acontecendo agora é que os ativos voltaram a crescer e agora eles passaram, agora com 625 contra 601 dos recuperados. Isso é uma coisa que não poderia acontecer no modelo se não tivesse uma alteração dos parâmetros, ou seja, tem alguma coisa que está acontecendo aqui. Né? Aqui tem os óbitos, que eu vou falar depois, temos 39 óbitos por enquanto em Porto Alegre. Então vamos dar uma olhada mais de perto nessa situação dos casos ativos. Então, aqui são os casos ativos, lembrando, né, que eu estou usando uma escala logarítmica, né, uma escala logarítmica, ela vai sempre multiplicando por um valor fixo, no caso dessa escala aqui 2, né, a cada espaçamento aqui. E se eu tenho uma reta, como mais ou menos aqui, ó, eu tenho um crescimento exponencial. Um crescimento exponencial e quanto mais inclinado, mais para cima, assim, né, mais forte esse crescimento. Então a gente teve um crescimento muito forte no começo. E aqui eu coloquei nesse gráfico os eventos de fechamento e abertura, alguns deles os mais importantes, né? E para a gente ver o efeito que dá. Como tem um período de incubação do vírus, esse efeito não se nota imediatamente, né? Aqui é mais para quem sabe dos modelos, é mais um modelo SEIR do que um modelo SIR. Então os efeitos, eles demoram uns dias, né? O período de incubação médio dá uns 5 dias, mais ou menos. Então a gente vê que teve aqui o fechamento das escolas, aulas suspensas em Porto Alegre, depois no dia 21 o fechamento do comércio, e logo depois a gente vê que o crescimento exponencial já não era tão acentuado, né? No dia 31 de março, a gente teve então o fechamento do comércio no Rio Grande do Sul, e depois disso a gente teve uma boa queda na taxa de crescimento, e tanto que, em certo ponto, até fiz um vídeo falando disso, né? A gente chegou num ponto que os casos ativos eles estavam estabilizando, e às vezes até caindo. Vocês podem ver que teve uns pontos que eles até decresceram em alguns pontos. Teve aqui a abertura dos serviços de reparos e manutenção, que parece não ter influído muito, né? Continuou estável. Mas no dia 5 de maio, quando se abriu as microempresas, né, principalmente as lojas de rua, o que aconteceu? De novo aqui, ó, por causa do período de incubação, continuou estável, mas logo depois voltou a ter um crescimento exponencial, quase tão forte quanto esse aqui, que foi logo depois do fechamento do comércio, né, em Porto Alegre. Então, mais ou menos voltou a ter aquele crescimento que se tinha lá no começo. Tá? E agora, no dia 20, o que aconteceu é que abriram os shoppings, né, e também as igrejas e templos com capacidade limitada, mas a gente vê que tem um pequeno aumento aqui da taxa de crescimento, né? Vocês veem que se curva um pouquinho para cima, né? Então dá para ver que essas ações todas de fechamento e de abertura têm consequências no crescimento dos casos, né? E infelizmente agora a gente está num ponto que os casos estão crescendo exponencialmente, tá? Uma outra medida que é utilizada bastante é o chamado número reprodutivo efetivo, ou RT, tá? E esse aqui é um gráfico, esse aqui é um cálculo um pouco mais complicado, tá? Mas ele dá uma medida mais ou menos de como está crescendo a infecção. Ele leva em conta o período de incubação, então é um cálculo um pouco complicado, tá? Não vale a pena explicar aqui. Mas basicamente o que ele diz é assim: se está acima de 1, os casos tendem a continuar aumentando. Se está abaixo de 1, eles tendem a diminuir. Então o que a gente
preferiria, né, é que mantivesse abaixo de 1. E a gente viu que no começo que estava alto, antes aqui, até eu cortei o gráfico antes, mas ele estava até uns 4 aqui, muito alto, né? Mas ele chegou em alguns períodos a baixar de 1 aqui. Aqui um período maior, né? Bem aquele período de estabilidade. Então que a gente teve a oportunidade de controlar a epidemia. Mas depois, como se abriu o comércio, né? Então o R aumentou bastante, deu uma baixada aqui, ainda estava acima de 1 e voltou agora está 1,26. Né? Então, os casos tendem a continuar aumentando, infelizmente. Tá? Esse aqui é um valor que, por exemplo, na Alemanha é o valor que era lá calculado pelo Instituto Robert Koch, que eles usavam esse índice para determinar quando que eles aliviariam as medidas de contenção ou não. Né? E lá, em alguns lugares, eles chegaram a esperar até baixar de 0,8, alguns lugares mais restritivos até 0,65, para dizer, ó, agora a gente vai liberar um pouco o comércio ou outras coisas. Né? Aqui a gente chegou ao mínimo, mais ou menos ali um 0,9, né? Então nem chegou naquele ponto e a gente já saiu abrindo. E se a gente está liberando mais coisas e o R está acima de 1, isso é simplesmente pedir para que o número de casos continue a aumentar. Né? E isso é muito grave. Tá? Um argumento que se pode fazer é que uma coisa que a prefeitura fez foi eles divulgaram que aumentou o número de testes. Tá? Então isso aí aconteceu no dia 7 de maio, quando a gente tinha aqui os testes aqui na média de 7 dias, né? Nunca passava de 80. Né? Na verdade, estava sempre ali por uns 50 ou até menos. Né? No dia 7 do 5 foi que foi anunciado que a capacidade nominal de testes era de 580 testes. Então, a esperança seria que a gente começasse a fazer 580, ter 580 resultados por dia. Mas o que aconteceu é que ainda não se está nem perto disso. Tá? A gente aumentou até aqui para uns 120, agora uns 140, depois caiu de novo, né? Então não está nessa coisa. Né? Na verdade, o que se dizia é que em abril a capacidade era de 280 por dia. E o que se vê aqui é que a gente não está nem na metade do que se dizia que tinha em abril. Então, por mais que a gente tenha essa capacidade absurda de testes, isso não está sendo aproveitado para controlar a epidemia. Né? O que deveria ser feito, na minha opinião, era rastrear as cadeias de contágio, pegar todas as pessoas que tiveram contatos com infectados e testar também. E se sobrar um pouco, talvez até fazer uma testagem aleatória, né? Embora eu não sei mais se isso é tão efetivo, né? Mas rastrear as cadeias de contágio certamente é bastante efetivo e é o que foi feito, por exemplo, na Coreia do Sul, né? Em Taiwan, em lugares onde se conseguiu controlar a epidemia. Um outro argumento para dizer que não é só pelo número de testes que está aumentando o número de casos é o número de óbitos. Tá? Então aqui o que eu fiz aqui foi a média também de 7 dias, né? Lembrando que eu faço a média de 7 dias porque sempre tem aquele efeito de fim de semana, né? Vocês sempre notam que o número de casos é sempre menor no domingo, onde eles relatam o sábado, e na segunda, onde eles relatam o domingo, né? Sempre o número de casos maior está sendo sempre na terça, se vocês notarem, no Brasil, por exemplo, ou em Porto Alegre também. E, bom, na verdade, óbitos é um pouco mais difícil de mascarar, né? Infectados a gente pode dizer ainda que tem subnotificação, que tem casos assintomáticos, mas óbito é óbito. É uma coisa que é bem mais difícil de se mascarar, a não ser que o sistema não dê conta, como acontece, por exemplo, lá no Amazonas, né? Mas aqui em Porto Alegre, a princípio, não tem disso está acontecendo. E o que se nota é que a gente vinha mantendo aqui mais ou menos meio caso por dia, na média semanal, dava uma subidinha aqui, e agora a gente está aqui acima de 1. Ainda é pouca coisa, né? Felizmente, mas é um aumento significativo nesse indicador, que esse aqui é bem mais difícil de mascarar e que não, a princípio, não é afetado pelo aumento no número de testes, né? Porque está se testando os pacientes com sintomas graves, alguns deles estão morrendo, então eles continuam sendo testados. Então dá para se ver que os casos realmente parecem estar aumentando, então não é só um reflexo do aumento do número de testes, certo? Então era isso. Se apontarem alguma coisa, alguma data que eu não peguei ali, algum outro problema, vocês podem me contatar para deixar nos comentários ali. E é isso. Muito obrigado.